Estudo Bíblico, 2 Coríntios 2, versos 1 a 4. Paulo não queria voltar para Corinto em tristeza, então deu tempo para que se resolvessem os problemas primeiro. Ele não se regozijou na tristeza deles, pelo contrário, ele queria participar da alegria desses queridos irmãos. A tristeza evidente na carta dele demonstrou seu amor verdadeiro para com eles. Qual carta? Alguns comentaristas acreditam que Paulo mandou uma carta entre as epístolas 1 e 2 aos Coríntios, repreendendo-os severamente por algumas atitudes erradas. Supõe-se que essa carta severa pode ter sido enviada depois de uma visita rápida e desagradável, que teria sido, segundo essa interpretação, a segunda visita, uma vez que ele estava planejando a terceira visita, em capítulo 12, verso 14 e 13, verso 1. O penitente deve ser readmitido à igreja, versos 5 a 11. Quando o irmão pecador se arrepende e volta, deve ser acolhido em amor pelos irmãos. A referida punição seria provavelmente a rejeição do pecador do meio da congregação, conforme o ensinamento de 1 Coríntios 5. Um dos propósitos de tal expulsão é a salvação do espírito do pecador, ou seja, o arrependimento e perdão dele. Uma vez que o pecador se arrepende, deve ser perdoado e confortado. Paulo não identifica o irmão que voltou. Pode ser o homem imoral de 1 Coríntios 5. Pode ser um dos homens com queixa contra o irmão em 1 Coríntios 6. Pode ser algum outro caso não especificado. Não importa o pecado ou a identidade do pecador. O princípio ensinado aqui é válido em qualquer caso de arrependimento de um irmão que pecou. Quando se arrepende, os outros o devem perdoar. Mateus 18, versos 15 a 35. O irmão arrependido precisa ser perdoado e confortado para evitar que seja consumido por excessiva tristeza. A tristeza e o sentimento de culpa servem para nos conduzir ao arrependimento. Capítulo 7, verso 10, Tiago 8, 10. Mas, se permanecer na tristeza e vergonha, a pessoa será consumida e vencida pelo erro. O irmão arrependido deve sentir o amor dos outros discípulos. A disciplina da igreja não deveria continuar depois de ter havido arrependimento. Os objetivos da disciplina na igreja são a glória de Deus, a pureza da igreja e a restauração do pecador. Todas as nossas ações não são realizadas em sigilo, mas na presença de Cristo, o Senhor da igreja. Se Cristo já havia perdoado o ofensor mediante o arrependimento deste, a igreja de Corinto deveria fazer o mesmo. Satanás pode obter uma vitória contra nós, persuadindo-nos a não executar a disciplina na igreja, ou mesmo nos convencendo a permanecermos duros e sem perdoar depois de ter ocorrido uma mudança no coração do pecador. As duas atitudes agradam ao diabo. A primeira não ensina ao pecador que ele deve se arrepender de seu ato ilícito, e a segunda atitude não ensina o perdão e o amor de Deus. Paulo não encontra Tito. Versos 12 e 13. Saindo de Éfeso, Paulo foi até Troade e depois prosseguiu até a Macedônia, que faz parte da Europa. Paulo ficou pouco tempo em Troade, cidade que fica no noroeste da Ásia, atual Turquia, porque não encontrou Tito. Paulo tinha esperado que Tito fosse ao encontro dele em Troade e lhe desse a notícia de que a carta de reprimenda fora bem recebida. A vitória de Cristo no ministério apostólico, versos 14 a 17. A narrativa de Paulo muda subitamente da realidade visível para o terreno espiritual. Paulo usa simbolicamente a imagem de um desfile triunfal de um exército. Depois da batalha, o comandante conduzia seus soldados, seguidos pelos prisioneiros. O incenso queimado levava o cheiro de vitória aos vencedores, mas o cheiro de morte aos prisioneiros, pois seriam mortos depois do desfile. O fato de que somos como um bom perfume para Deus significa que Ele se deleita em nós e em nossas vidas.
Esse é o mais real e final cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram um perfume agradável a Deus. Levítico 1, verso 17. Paulo pregava uma mensagem só. A mesma palavra que faz o pecador sentir-se culpado e réu de morte, traz as boas novas de vida aos que se arrependem. Falando figuradamente, há uma fragrância agradável, espiritualmente percebida, em torno dos cristãos verdadeiros. Por outro lado, essa fragrância é um aroma de morte para os incrédulos, porquanto adverte-os de que estão despreparados para o dia do juízo. Filipenses 1, 28. É lindo saber que nós, os que cremos, somos o bom perfume de Cristo. Por isso temos que manifestar a doçura da sabedoria de Cristo e exalarmos a fragrância dele. Os crentes verdadeiros exalam um perfume agradável, não somente em relação ao seu relacionamento com Deus, mas também em suas interações com aqueles ao seu redor. Ser um mensageiro da vida ou morte eternas é um privilégio maravilhoso e extraordinário. Ninguém é digno dessa tarefa, mas Deus é quem os qualifica. Paulo disse que não mercadejava a palavra, reafirmando sua sinceridade. É trágico que, tanto antes como agora, muitos preguem o Evangelho somente como meio de ganhar a vida. O objetivo de Paulo não era de ter alguma recompensa financeira, e sim a glória de Deus. Paulo sabia que Deus o estava usando a fim de alcançar a vitória por meio do Evangelho. Todos os que participam do anúncio das boas novas marcham no cortejo de triunfo do seu grande rei à medida que as forças do inimigo se desmoronam enquanto ele avança. Retrocessos momentâneos, como os que Paulo experimentou em Troade e em outros lugares, são passageiros e temporais, mas os olhos da fé veem o progresso triunfal do reino de Deus. Todo o ministério de Paulo era realizado na presença de Deus, um forte motivo para que mantivesse sempre a sua consciência limpa.